Olá, minha gente, o Agora SC Notícias recebe hoje mais um candidato a deputado estadual aqui de Caçador, com base eleitoral em Caçador e em toda a nossa região. Como você sabe, nós convidamos 12 candidatos a deputado estadual e federal para falar sobre suas propostas em nosso espaço Agora SC Notícias. Alguns gravaram. Nosso convidado está aqui hoje, outras pessoas gravarão durante a semana. Por uma questão de logística, temos gente de fora enviando o vídeo com as respostas para que possamos fazer a edição. No caso de hoje, a edição é quase que direta, porque o candidato está conosco. Mas o propósito geral é fazer com que os candidatos exponham as suas propostas e a você, ouvinte, a você, cidadão, para que você possa analisar as propostas e você, que acredito que ainda tem bastante gente indecisa, possa analisar e definir o seu voto com relação aos candidatos que aqui estão. Hoje nós temos o prazer de receber aqui Valmor de Paula. Ele é afiliado ao PT, já foi vereador aqui em Caçador, uma de suas bases eleitorais é no meio sindical, e falará conosco sobre suas propostas. Primeiramente, eu pergunto ao Valmor, quem é Valmor de Paula? Boa tarde, Tony. Boa tarde a todos e a todas que nos acompanham neste canal, a SC Agora Notícias, e dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui conversando com os eleitores de toda a nossa região do Meio e Grande Oeste. Valmor de Paula, eu iniciei a minha carreira na Imobiliária Almar, com 13 anos de idade. Eu tive meu primeiro registro na carteira de trabalho. Depois fui trabalhar na empresa Sulca S.A., Indústria Brasileira de Calçados, onde eu fiquei 11 anos e boa parte da minha formação até devo a esta empresa, onde eu trabalhei desde criança, a partir dos 14 anos. Em 1987 a gente ingressou no movimento sindical como dirigente de base, e aí em 95, então, eu assumi a presidência do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria do Vestuário, Couro e Calçados de Caçador. Aos 35 anos eu voltei a estudar, porque na época nossa região, nós íamos trabalhar muito cedo. Eu parei de estudar na 7ª série, no antigo primeiro grau, e aí, posterior a isso, eu voltei, fiz no SEJA, depois no Posivesp, ensino médio, e aí fiz o vestibular na UNC na época. Me formei em Direito na turma de 2009, felizmente em 2010 fui aprovado no exame da ordem e desde então eu sou advogado há 12 anos. Eu dizer que eu milito na política desde 87, desde que eu entrei no movimento sindical, e fui candidato a vereador pela primeira vez em 2004. Em 2006 eu fui candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, em 2006 eu fui candidato novamente, e em 2012 que eu fui ter êxito, então fui eleito vereador em Caçador e tive a honra de presidir o Legislativo caçadorense, com os meus pares que nos apoiaram e nos elegeram presidente. Tenho uma satisfação muito grande e tenho que agradecer, olhar no olho do eleitor caçadorense e agradecer de ter me dado a honra de ocupar uma cadeira na Câmara Municipal. Nos pleitos seguintes, eu fui um dos mais votados, fiquei entre os mais votados, mas lamentavelmente a nossa legenda, o nosso partido não alcançou o número de votos para conquistar uma cadeira na Câmara de Vereadores. E agora nós estamos aí nesta luta também com relação a essa candidatura a deputado estadual. Quero dizer que eu pertenço à Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado de Santa Catarina, no qual eu tenho a honra de presidir o Departamento de Fiação, Tecelagem e Vestuário dos Trabalhadores em Santa Catarina, que congrega 23 sindicatos. Então é importante dizer isso, que nós temos sindicatos em Joinville, Blumenau, Jaraguá, Brusque, com o maior número de trabalhadores. Blumenau chega a ter 20 mil trabalhadores, e nós temos a honra, com os sindicatos do interior, e de chegar à presidência desse departamento, também eleito pelos meus pais, dirigentes sindicais da FETIESC. Valmor, quais são as suas bandeiras? O que você defende aqui em Caçador e região? E também, extrapolando um pouquinho a região, porque como você acabou de dizer, você tem base eleitoral um pouco fora de Caçador também. Perfeitamente. Eu tenho algumas questões que são prioritárias para mim. Quem me conhece sabe
que eu presidi o Conselho de Saúde por 4 mandatos aqui em Caçador. Então, a bandeira da saúde, eu aprendi a conhecer a situação, o problema da saúde através do Conselho e por eu ser um usuário do SUS. Eu não tenho plano de saúde. Eu passei pela Câmara Municipal e eu não fiz plano de saúde. Porque eu entendo que nós temos que fortalecer o Sistema Único de Saúde. Nós temos que defender o Sistema Único de Saúde. Por que eu digo isso? Porque, para mim, o atendimento de saúde, ele é para quem está doente, para quem necessita e não para quem tem dinheiro para pagar. Portanto, ele tem que ser público, porque senão a população mais carente não vai ter atendimento. E a nossa primeira proposta e grande luta que nós queremos fazer é exatamente para que o governo do estado implante um hospital regional aqui em Caçador, porque nós não temos mais condições. O Hospital Maicê, ele está fazendo um grande trabalho, muito gigantesco. O problema é o seguinte, que o público é muito grande, a nossa região é muito grande. E aí nós precisamos, 40 anos atrás nós tínhamos 2 hospitais, hoje a população aumentou e nós temos um hospital, muito embora com todo o esforço que tem sido feito para ampliar o hospital, para melhorar a qualidade do atendimento, para melhorar os equipamentos. Nós temos aí, passamos a ser referência em trauma-ortopedia, a hemodinâmica está para ser referência, mas nós temos problemas de capacidade instalada, número de leitos. Portanto, essa é uma das primeiras lutas que nós vamos fazer e é uma campanha que eu quero fazer um movimento com a população. O segundo ponto, Tony, que nós precisamos em Caçador é uma universidade no Contestado. Eu tenho uma parceria com o deputado Pedro Kizai, deputado federal, hoje é deputado federal, está indo à reeleição, que é a gente implantar a Universidade do Contestado. E aí vão dizer, mas isso é possível fazer? É possível fazer. Foi implantada a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde o deputado Pedro atuou. Nós temos hoje o curso de Medicina em Curitibanos, que é da Universidade Fronteira Sul, que foi feito o campus em Curitibanos. E eu quero dizer, Tony, que é possível e a gente já fez, e você acompanhou, quando nós fizemos um movimento pelo Instituto Federal em Caçador. As pessoas que têm um pouco mais de idade devem lembrar, naquela época, primeiro mandato do prefeito Saulo, não tenho problema nenhum de fazer essa citação, e nós fizemos uma parceria, a prefeitura entrou com o terreno, na época o deputado federal Cláudio Vinhati estava nesse movimento com a gente, e nós conseguimos. O professor Ibrahim Socrepa foi fundamental nesse trabalho que mobilizou os empresários. A Universidade do Contestado preparou um projeto para nós, nos trouxe os dados para convencer o Ministério, e naquela oportunidade era para ser o Instituto em Videira, e aí na época a senadora Ideli Salvati esteve em Caçador numa audiência pública e se convenceu que Caçador era um polo e que merecia também um Instituto Federal. Naquele momento foi feita uma cisão, foi feito 50% um bloco em Videira, 50% em Caçador. E hoje tem o Instituto completo, tanto em Caçador quanto em Videira, e foi no governo do Lula que nós conseguimos conquistar o Instituto Federal. Portanto, eu entendo que é perfeitamente possível porque nós já fizemos. Nós não estamos dizendo uma coisa impossível. E eu não era vereador na época. Eu era dirigente sindical, mobilizei o movimento sindical, o professor Ibrahim mobilizou os empresários de Caçador e todo mundo, de mãos dadas, conseguimos, porque um dos maiores problemas nossos era a mão de obra especializada que nós não tínhamos, e aí a gente passou a ter esse treinamento. Não podemos esquecer, com relação aos servidores do Estado de Santa Catarina. Essa é a minha opinião, porque eu sempre defendi os trabalhadores e vou continuar defendendo os trabalhadores, seja do serviço público, seja da iniciativa privada. O que aprovaram para os aposentados e pensionistas do Estado de Santa Catarina, 14% de contribuição com a Previdência Social, a Previdência do Estado de Santa Catarina, isso, na minha avaliação, é um absurdo. É o confisco da remuneração daquele que trabalhou uma vida toda, contribuiu para o Fundo de Previdência do Estado e que agora está vendo ser corroído o seu salário em 14% mensalmente. Nós precisamos revogar isso. E aí o governo vem e diz assim, não, mas o Fundo de Previdência está falido. Obviamente, nós temos quase 50% ou mais de 50% na área da educação, que são ACTs, são contratos temporários que contribuem com o regime geral da Previdência Social. Todas essas pessoas, através do concurso público, nós vamos lutar para que o governo de Santa Catarina, o próximo governador, que eu espero que seja o Décio Lima, faça o concurso público, porque aí vai aumentar a arrecadação e vai resolver o problema do Fundo de Previdência, através do concurso público, que aí o ACT não vai mais contribuir para o regime geral, ele vai se efetivar no Estado e vai pagar para o Fundo de Previdência do Estado. Então nós temos que
brigar e lutar por isso. E no geral, eu quero trazer mais duas bandeiras que eu entendo de fundamental importância. Tenho maior respeito por quem defendeu essas propostas, mas não posso concordar. A Lei 13.467 de 2017, do governo Michel Temer, que acabou com o direito dos trabalhadores praticamente, porque fez uma abertura muito ampla, mais de 100 artigos da CLT foram praticamente revogados. Nós precisamos rever essa reforma. Não é possível, na relação capital-trabalho, que é tão disparelha do ponto de vista de força, para que nós possamos conquistar melhores salários, melhores condições de trabalho, o Estado tem que estar presente através da lei. E a lei chamada Reforma Trabalhista, que o Michel Temer falava que era ponto para o futuro, eu tenho o costume de dizer que foi um viaduto para o futuro, mas para o futuro de quem contrata. Foi o abismo dos trabalhadores. Então eu não entendo que foi uma ponte para o futuro. E aí esta lei nós precisamos revogar. A segunda, que foi agora no governo Jair Bolsonaro. Você que está me assistindo nesse momento, o que você acha de um homem só se aposentar aos 65 anos de idade e uma mulher só aos 62? Porque acabou o tempo de contribuição. Ninguém se aposenta por tempo de contribuição. É 65 anos de idade o homem e 62 as mulheres. Qual que é o grande questionamento que a gente faz? As empresas não contratam um homem a partir dos 50 anos, com raras exceções. Uma mulher a partir dos 50, com raras exceções. Então vejam bem, estas pessoas vão viver como? Elas vão fazer furtos, roubos, elas vão pedir esmola, ou elas vão acabar se suicidando de desespero de não poder dar o mínimo de dignidade para sua família. Portanto, nós precisamos revogar. E o que nós precisamos para resolver o problema financeiro da Previdência, do regime geral, é ter mais gente contribuindo. Nós temos 60 milhões, Tony, de trabalhadores que estão na informalidade. Você imaginou esses 60 milhões dentro do mercado formal contribuindo com a Previdência Social? Então é o jeito de fazer, é o jeito de pensar, é o jeito de governar, que faz com que as instituições funcionem, se fortaleçam e deem sustentação àquele homem e àquela mulher que trabalhou a vida toda. Olha só, era 35 anos de contribuição para o homem e 30 para as mulheres. O fator 85, 95 subindo um ano a partir do ano 2019. O que nós temos hoje agora é só 62 e 65. Vamos imaginar, eu comecei com 13 anos, hoje não é possível, é 16. Mas eu ia trabalhar 52 anos, contribuir 52 anos com a Previdência. Qual que é a expectativa de vida para o homem no Brasil? 70 anos. Então esses 5 anos que ele vai receber de aposentadoria, quando ele já estiver praticamente doente numa cama, então o que ele vai aproveitar da aposentadoria dele? E a mulher, você está nos assistindo, você trabalha o dia todo, à noite você leva o trabalho, janta, arrumar as coisas, preparar as crianças para a escola no outro dia, levanta de madrugada, vai para o trabalho, chega em casa, esquenta o almoço, dá o almoço para as crianças, volta correndo para o trabalho. Como que vai suportar? Nós estamos falando de seres humanos, não são máquinas. Então, a mulher com a tripla jornada de trabalho, o que fizeram, na minha avaliação, foi uma covardia, e nós precisamos, o governo do presidente Lula tem um compromisso de revogar a reforma da Previdência e revisar a reforma trabalhista. Para isso nós precisamos ter deputados federais e senadores. Nós temos o Dário Berg, nosso senador, candidato à reeleição, que tem esse compromisso com a gente. Como o Pedro Kizai, que tem uma dobrada aqui comigo na campanha na região, o professor Pedro Kizai foi o autor da lei das bolsas de estudo do artigo 170, onde mais de 550 mil jovens já estudaram com essa bolsa. É isso, é assim que nós pensamos, é olhando para o povo, para a população mais carente, porque aquele que tem uma condição mais avantajada financeiramente, ele consegue pagar a universidade particular, e até em outros estados, em outras capitais, mas quem precisa do ensino público de qualidade e gratuito somos nós, é a classe trabalhadora. Eu deixei o candidato avançar um pouco no tempo, porque ele estava falando das propostas, mas agora tem um contraponto para você. 2 candidatos a deputado, um federal e um estadual, já estiveram nesse espaço e defenderam que não se abram novas universidades
sobretudo universidades públicas na região, e são favoráveis que as atuais universidades tenham vagas compradas pelo governo federal ou estadual para colocar os acadêmicos. Diz que o problema hoje não é abrir mais universidade, é ocupar as vagas que estão ociosas nas universidades já existentes. O que você pensa disso? Veja bem, Tony, eu não posso falar contra aquilo que eu utilizei e me formei. Eu me formei numa universidade comunitária. Nós não precisamos misturar as coisas. As universidades comunitárias, as particulares, que sigam o seu caminho. Eu sou de uma profissão, eu sou advogado. O último levantamento feito tem um advogado para cada 160 habitantes. Daí ele dizia assim, não, então tem que fechar o curso de Direito. Não, não tem que fechar o curso de Direito. Nós temos que deixar que quem tem vocação, quem tem vontade e competência para advogar, que passe a advogar. E exatamente, o próprio mercado vai selecionando. Agora não, eu quero que feche os cursos. Eu quero que a prova da ordem seja mais difícil, para não ter mais advogados. Que tipo de ser humano sou eu? Todos têm que ter oportunidade. Respondendo a sua pergunta, não dá para comparar. Não dá para comparar. Os acadêmicos, as pessoas que saem da universidade pública, vejam bem, que saem da universidade pública, comparar com aqueles que saem da comunitária e da particular. Por que eu digo isso? Porque aquele que vai para a universidade pública, ele não tem dinheiro para pagar. Ele sofre. Ele só chegou lá com muito mérito. E não é esse mérito desse vestibular de exclusão. A Universidade da Fronteira Sul, 90% dos acadêmicos têm que ser oriundos da escola pública. Não é estudar na escola particular, se preparar em cursinhos para ingressar na universidade. Vai ter um nivelamento. Nós temos aqui o Instituto Federal maravilhoso, que boa parte dos estudantes que ingressam no curso técnico pós-médio tem que fazer nivelamento. Primeiro eles têm que preparar, dar uma melhorada, dar uma lapidada no ensino médio, porque eles não têm muitas condições, eles não vêm bem preparados para enfrentar os desafios do curso. Então, eu defendo, não sou contra comprar vagas na universidade que já existe. Tanto que o artigo 170 é isso. Então, eles estão dizendo que já está sendo feito. Então, eu não estou vendo, ouvindo novidades do candidato, não. Eu tenho uma novidade, vamos comprar vagas. Nós já compramos. O artigo 170 é uma compra, é a bolsa de estudo. É o governo que paga e o estudante está lá fazendo o seu curso. O que eu quero dizer é que nós temos que abrir mais espaços. O ministro da Educação teve a coragem de dizer, Tony, e isso ele disse na rede nacional, na Globo, que a universidade tem que ser para os ricos, que os pobres têm que fazer curso técnico para poder trabalhar nas fábricas, porque tem muito advogado no Brasil trabalhando em aplicativos. Então, quer dizer, eu sou pobre, não tenho direito de sonhar ser advogado, eu tenho que ser o quê? Um operário da fábrica, não menosprezando, mas o operário da fábrica também tem o direito de querer ser advogado, querer ser médico, querer ser professor, querer ser jornalista. Então, é isso que eu penso com a universidade pública. Outra questão, voltando um pouquinho lá na saúde. Uma das questões levantadas em nosso espaço é a famosa ambulancioterapia. Você acredita que a proposta que você enfatizou aqui do Hospital Regional em Caçador para dar um atendimento melhor, porque o Hospital Maicê estaria sobrecarregado, que a população de Caçador aumentou e os municípios da região também aumentaram. Você acredita que o Hospital Regional poderia ajudar a solucionar essa questão, que já elegeu muita gente, inclusive? Quando se fala desse termo, né, ambulancioterapia, eu lembro do falecido Luiz Henrique da Silveira. Ele foi o primeiro que eu lembro que falou desse tema, que ele deu esse nome, essa nomenclatura. Tony, se a gente for fazer um levantamento de quantos municípios gastam em transporte com pacientes, veja bem, vamos pegar o exemplo nosso. A minha mãe tem problema cardíaco, ela se trata em Xanxerê, certo? Hospital São Paulo. Tem pessoas que daí a minha mãe sai daqui 5 da manhã para consultar às 8 em Xanxerê, mas ela vai numa van que vai a Joaçaba e Chapecó. Pinga-pinga. E a minha mãe com 79 anos chega em casa de volta, pasme,
Ela sai 4 da manhã, chega 10 horas ou meia-noite. Uma pessoa de 79 anos. Eu estou falando da minha mãe, que é um exemplo, e é exemplo de centenas de pacientes de caçadores do estado de Santa Catarina, que são milhares. Não que nós vamos ter todas as especialidades no hospital regional, porque não é possível, eu sei que isso não vai ser possível, mas que a gente vai amenizar grande parte dos problemas, vai, isso eu não tenho dúvida que vai. Porque veja bem, pessoas, por exemplo, com câncer, algumas são tratadas em Joaçaba, outras são tratadas em Florianópolis, no CEPOM, e eu Agora quem vai para Curitiba ainda, o Joinville? Exatamente, ainda tem isso, tem mais essa situação. E vejam bem, uma coisa que é surpreendente, caçador não tem UTI neonatal. Meu Deus do céu, uma UTI neonatal nós não temos em Caçador, uma cidade com 80 mil habitantes, um polo de quase 400 mil habitantes, e quantas crianças perdem a vida por falta de uma UTI neonatal. Eu sou testemunha disso. A minha netinha, mais velha, Isadora, ela nasceu de 7 meses. E graças a Deus, o ginecologista aqui disse: não tem condição dessa criança nascer aqui. Busque uma vaga, ou em Concórdia, ou em Curitibanos. E eu consegui, com os meus contatos, que ela fosse para Curitibanos. E hoje está uma menina linda, com 12 anos de idade, estudante, fazendo curso de teatro. É uma criança maravilhosa. Vocês imaginaram que perda seria você saber que você perdeu uma netinha, a minha filha, saber que perdeu a filha dela por falta de uma UTI neonatal. Nós não podemos admitir isso numa cidade do tamanho de Caçador. Outra questão, a última da minha parte antes do encerramento. Rodovias. Oh, meu Deus do céu. Você veja bem. Eu fiquei um tempo sem ir ao Paraná, na minha terra, inclusive onde meu pai está sepultado, fiquei um tempo sem ir, e agora faz 2 meses eu fui na companhia do meu irmão e fomos até Quedas do Iguaçu. Eu só estou citando para dizer o estado que está essa rodovia daqui até a BR-153. Mas não posso esquecer, eu trabalhei em Timor Grande, um amigo ouvinte, assistente, sabe, o dilema que é o trecho Caçador até BR-116. E muito pior, Le Bon Regis, SC-120, Le Bon Regis Curitibanos. O trecho melhor ainda é Videira-Fraiburgo, porque Caçador a Videira também não é nenhum Abrastemp, está em obras aí, parece que entregar e está daquela maneira. Qual é a solução, Valmor, a tua proposta para resolver a questão da manutenção das rodovias da nossa região? Primeiro, é uma coisa assim, extremamente interessante, porque você pode observar que tem governos que têm as suas prioridades de governo. São prioridades, elege como prioridade. Como é que nós não elegemos como prioridade a manutenção das rodovias se o nosso país é movido pelo transporte terrestre? Nós não temos transporte ferroviário, o marítimo não temos porque não tem ligação. O oeste, como se vai ter transporte marítimo? A solução seria uma ferrovia. Se não é a solução a ferrovia, o governo tem que eleger como prioridade. E obras como, eu vou pegar um exemplo simples aqui. Você está lembrado a BR-470, quando deslizou praticamente toda a pista dentro do rio Itajaí-Açu? Deslizou até Florianópolis, na 282, teve deslizamento. Na ilha teve deslizamento. Na ilha, em 3, 4 meses, no governo Lula, foi recuperadas as rodovias. Por quê? Porque tinha vontade política e tinha investimento nisso. Nós, o governo do estado de Santa Catarina, e eu não quero aqui de jeito nenhum fazer críticas a ninguém, mas nós tivemos aqui as nossas rodovias com o secretário de infraestrutura e que não tivemos o retorno para a nossa região. As nossas rodovias continuaram todas arrebentadas com buracos. Você fala dali na 153, normalmente você vai passar por 2, 3 veículos estacionados do lado com os pneus estourados. É isso que nós estamos vendo no dia a dia. Então, nós, como deputado estadual, nós vamos estar fiscalizando, nós vamos estar fotografando, nós vamos estar registrando e nós vamos estar denunciando. E aí eu digo uma coisa, Antônio, parabéns à nossa imprensa. Nossa imprensa presta um serviço para a nossa sociedade fantástico. Tem gente que fala mal, critica a imprensa noticia. Pode haver algum equívoco aqui, o outro lá, mas, no geral, eles trazem a informação. Eles mostram o que está acontecendo.
e as nossas rodovias, você está coberto de razão. Não tem assim, para que lado eu saio melhor? Você não tem lado que você sai melhor. Para qualquer lado que você for, só quando você cai na 116, aí que você sai na 116, você viaja com tranquilidade, sem medo de estourar um pneu, de capotar teu carro, porque a rodovia está bem cuidada, está bem fiscalizada e a gente anda com segurança. Sobre um preâmbulo ali sobre a imprensa. Eu, particularmente, não posso falar sobre meus colegas, mas sobre mim posso e devo falar. O dia que eu me sinto mais triste é o dia que eu percebo que cometi injustiça com alguém. Eu não sou um idoso ainda, espero chegar lá. Mas eu não tenho mais a idade para não ter a consciência tranquila. Então, meus atos, meus gestos, o que eu faço ou deixo de fazer, eu prezo pela minha consciência tranquila todos os dias. Isso na imprensa e nos meus atos pessoais. Vamos lá, para encerrar. Olha para as câmeras aí e convença o cidadão caçadorense, da região, lá de Brusque, do pessoal da tecelagem, da facção, da postura, a votar em você para deputado estadual. Eu quero encerrar dizendo o seguinte: na federação a gente tem uma grande discussão sobre eleger um deputado estadual, um deputado federal, e aí algumas pessoas diziam o seguinte: mas o Valmor tinha que se preparar 4 anos para ser candidato. Tony, eu estou 30 anos. Eu estou 30 anos na Associação de Moradores, no sindicato, na federação. Não tem um movimento nesse estado que necessite da presença do Valmor, seja numa greve em Blumenau, seja numa eleição em Campos Novos, em Fraiburgo, tua terra também, que você morou lá. Eu estive agora lá ajudando numa eleição lá, onde nós tivemos um problema gravíssimo, que a empresa quis interferir e eleger a diretoria do sindicato, e nós conseguimos manter o sindicato nas mãos dos trabalhadores. Então, o Valmor não começou agora, como eu relatei, todo o meu currículo, desde a imobiliária Almar até chegar a ser advogado, a minha vida política, a minha vida pública, eu fiz os relatos. Então, procure conhecer, saber quem é o Valmor, porque os meus atos falam por mim. Eu não preciso agora ficar fazendo promessas, como muitos fazem, que nunca militaram na política e agora vem como novidade na política, mas está há 30 anos deputado federal, daí vira presidente da República e diz que é da nova política, e aí as pessoas vêm dizer: eu sou da nova política, mas estão ligadas ao governo federal, que foi deputado federal por 20 e poucos anos, e aí ele diz que ele está fazendo a nova política. Então, eu quero dizer para você, eleitor, para você, eleitora, eu vou me colocar à disposição na Assembleia Legislativa, onde a classe trabalhadora, onde os empresários de Santa Catarina terão as portas abertas, porque eu vou ouvir a população. As minhas propostas que eu apresentei são propostas possíveis e que dá para fazer, mas de mãos dadas, toda a sociedade, seja empresarial, seja os trabalhadores. É aí que nós vamos conquistar e implantar o Hospital Regional, a Universidade Federal, que nós vamos revogar a lei que confisca 14% da aposentadoria dos servidores do Estado de Santa Catarina. Se você pensa como eu, no dia 2 de outubro, vote Valmor de Paula, número 13430, deputado estadual. Obrigado pela atenção de todos e todas. Abraço, minha gente. Nós retornamos com mais candidatos. Evidentemente que se eles nos derem o prazer de responder os nossos questionamentos. Um abraço a todos e até mais.